Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, só um recadinho antes de iniciarmos aqui. Os irmãos que têm nos acompanhado, a nossa página no Facebook, que tinha mais de 8.000 seguidores, ela foi roubada. Nós entramos com todos os recursos, mas não conseguimos recuperá-la. Até agora não conseguimos recuperá-la. É uma página que já tem muitos devocionais, os devocionais do mês de fevereiro, devocionais escritos, que são da irmã Karina, já estavam programados para sair. Então eles continuam saindo. Eu não entendi até agora o propósito disso, porque quem roubou a nossa página não alterou nada, não fez nada. Os devocionais escritos que são na segunda e na quinta-feira continuam saindo normalmente e nós não conseguimos recuperá-la. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Nós fizemos uma nova página, colocamos lá Ministério Vida CWB, está escrito embaixo página oficial. É essa que os irmãos devem seguir agora, que está saindo todo o nosso conteúdo por essa página. Também temos o nosso site, o Instagram, o YouTube, os grupos do WhatsApp, do Telegram, que é onde nós compartilhamos todo o nosso conteúdo. Mas só lembrando os irmãos que às vezes estão lá aquela página, nós comunicamos que a página foi roubada e pode ser que amanhã saia o devocional da irmã Karina, porque na segunda a página já havia sido roubada de nós e o devocional dela saiu normalmente. Mas é porque são devocionais que já estavam programados para sair. Então, se os irmãos quiserem, acessem a nossa nova página, Ministério Vida CWB, está escrito embaixo, página oficial, é lá onde nós estamos compartilhando todo o nosso conteúdo. Aquela outra página continua lá, quem pegou ela não mexeu em nada. Se algum irmão receber alguma mensagem no Messenger em nome de Ministério Vida CWB, utilizando aquela outra página, não somos nós não enviamos mensagem pelo Messenger. Podemos até responder isso algumas vezes, nós usamos mais o WhatsApp, amados. Quando os irmãos querem falar conosco é pelo WhatsApp. Nós apenas respondemos alguns irmãos que entram em contato pelo Messenger, mas nós não enviamos mensagem por lá. Então, se você recebeu algum tipo de mensagem em nome do Ministério Vida, dizendo que é Karina Ramos ou Catiane Lins, não é. Deleta, exclui, denuncia a página, porque não somos nós. Tá bom, amados? Só quis trazer isso para lembrar os irmãos que nos acompanham. Então, vamos entrar aqui na nossa mensagem de hoje. Nossa leitura bíblica de hoje é Mateus capítulo 4. É uma leitura riquíssima. Nós temos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito aqui da tentação de Jesus, algo que o Senhor ministrou fortemente no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. O versículo-chave da nossa leitura é exatamente o versículo 11, que é o final ali do relato da tentação de Jesus, que está escrito assim: Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Mas eu quero comentar com os irmãos. Quem não leu o capítulo 4, eu encorajo você a dar uma pausa aí no áudio ou no vídeo, se você está ouvindo aí pelo Facebook ou pelo YouTube, e leia o capítulo 4 para você compreender o que nós vamos compartilhar aqui. Então, do versículo 1 em diante é o relato da tentação de Jesus no deserto. E aí eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos que eu achei bem interessante. Primeiro, ali no versículo 1 nós vemos que quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito de Deus. A palavra fala que Jesus foi levado pelo Espírito, ou seja, foi o próprio Senhor que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava ali. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. E então o tentador aproximou-se dele, veio o diabo para tentar Jesus. Jesus estava no deserto, estava com fome. Então Jesus tinha uma necessidade, que era a fome.
Aí vem o diabo e fala para Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o primeiro aspecto, quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo de Deus. Segundo aspecto, a primeira tentação, a primeira forma que o diabo usou para tentar Jesus foi atingir a identidade de Jesus no meio da necessidade dele, porque ele estava com fome. Aí vem o diabo e diz: você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Ou seja, por que você não sacia a sua necessidade se você é o filho de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não tentou provar para o diabo que ele era filho de Deus. Pelo contrário, ele só disse: ei, nem só de pão, mesmo que a minha necessidade não esteja suprida, eu estou sendo alimentado pela palavra do meu Deus. Essa palavra é genuíno alimento. Eu sou fortalecido e fortificado pela palavra. Aí vem o diabo e tenta uma segunda vez Jesus. Lembrando, Jesus continuava com fome, a sua necessidade ainda não tinha sido suprida. Aí vem o diabo e diz: ei, se você é filho de Deus, por que você não se joga daqui para baixo? O diabo tinha levado ele à cidade santa, colocou ele na parte mais alta do templo e disse para Jesus: você não é o filho de Deus? Se jogue daqui, os anjos do Senhor vão vir e vão te socorrer. Amados, a segunda tentação do diabo ali para Jesus, a identidade de Jesus, enquanto a sua necessidade não havia sido suprida. Jesus continuava com fome. Aí vem o diabo e diz o quê? Ei, Jesus, você não é o filho de Deus? Prova para mim que você é o filho de Deus, se jogue daqui. Porque se você de fato for o filho de Deus, ele vai enviar os anjos dele para te socorrer, para te salvar. Aí qual que é a resposta de Jesus? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, eu não vou ter que provar nada para ninguém só porque você está me pedindo, diabo. Eu não preciso colocar o meu Deus à prova. Eu sei que eu sou filho dele. Não preciso provar isso para ninguém. Não preciso provar isso para você. Amados, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. E ele foi tentado na sua identidade. As duas primeiras tentações na identidade dele. E em nenhum momento ele respondeu tentando provar que de fato ele era filho de Deus. Aí na terceira tentação, o diabo viu que não conseguiu afetar a identidade de Jesus. O que ele veio? Bom, Jesus continua com fome, ele ainda não comeu. Eu vou oferecer a ele tudo isso daqui. Aí ele vem e mostra. O diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, todo o seu esplendor e diz: olha, você está aí com fome, precisando de matar a sua necessidade, e eu tenho mais do que comida para você. O que eu tenho para você não é só comida para matar a tua fome, eu tenho tudo isso aqui, ó, posso te dar todos os reinos do mundo. Aí o que Jesus responde? Retire-se daqui, Satanás. Porque se para ter a minha necessidade suprida eu vou precisar adorar você? Não, está escrito: preste culto, adore somente ao Senhor, o seu Deus. E é assim que eu viverei, adorando e me prostrando somente ao meu Deus. E então o que aconteceu? O diabo o deixou. Vieram anjos do Senhor e o serviram. Amados, nós podemos aplicar um grande aprendizado nas nossas vidas. Muitas e muitas vezes, lembrando aqui que no capítulo 3 nós vimos ontem, Jesus foi batizado por João Batista para cumprir com toda a justiça.
E antes de efetivamente iniciar o seu ministério pregando, ensinando, curando, libertando as pessoas, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, nós podemos extrair isso, lições para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos vemos num deserto e pensamos, meu Deus, o que está acontecendo? Mas a palavra diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, que a nossa fé, ela precisa ser provada. E Tiago diz, quando vocês estiverem enfrentando as provações, tenham um motivo de alegria isso. Sabe por quê? Porque a fé de vocês precisa ser provada. E quando a fé for provada a ponto de vocês se tornarem perseverantes, a ponto da perseverança de vocês ser completa, então vocês se tornarão pessoas maduras e íntegras no Senhor, sem que falte a vocês coisa alguma. Então existe um propósito em Deus para sermos provados. A nossa fé precisa ser provada. E quando nós perseveramos em confiança no Senhor até o fim, temos uma perseverança completa. Depois os irmãos leem lá Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Nós nos tornamos pessoas maduras e inteiras em Deus, sem que nos falte coisa alguma. Ou seja, nos tornamos pessoas inabaláveis em nossa fé, que as circunstâncias não vão abalar a nossa fé. Talvez você esteja num momento assim. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade e o diabo fala para você, ué, mas você não é filho de Deus? Por que você não é curado então? Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira difícil e o diabo fala para você, ué, mas você não é filho de Deus? Por que a provisão não chega até você? Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil no seu casamento, na sua família, e o diabo diz, ué, mas você não é filho de Deus? Por que as coisas não se resolvem dentro da tua casa? E amados, qual que é o nosso posicionamento? É o mesmo de Jesus. Qual que foi a resposta de Jesus? Qual que era a necessidade dele? A fome. O diabo tentou ele para quê? Transforme essas pedras em pães e sacie a sua fome, a sua necessidade. O que Jesus disse? Ei, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando e talvez o inimigo esteja soprando a você, usando pessoas para dizer para você, ué, mas você não é filho de Deus? Por que você está enfrentando isso? Aí você responde, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Amados, nós não precisamos provar que somos filhos de Deus. Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo. Não importa. Sabe, amados, a palavra fala, nós vimos ontem, no capítulo 3, que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, ele diz assim para os irmãos, é uma carta que fala muito sobre enfrentarmos sofrimentos, provações. E aí o apóstolo Pedro diz assim, ei, não pensem que o fogo que surge no meio de vocês é um fogo estranho, não é. É um fogo mandado pelo próprio Deus para prová-los. Vocês precisam ser provados para serem aprovados. Eu não estou falando aqui de consequências de erros cometidos intencionalmente. Pessoas que intencionalmente erram, pecam, vivem uma vida de completa negligência e aí colhem essas coisas. Não estou falando disso não, amados. Eu estou falando daquilo que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã. Até porque quem intencionalmente peca, me perdoem a sinceridade, mas essa pessoa provavelmente ela não nasceu de novo, porque a palavra fala lá em 1 João 3,9 que aquele que nasceu de novo, que é nascido de Deus, não tem como viver na prática do pecado, ou seja, não vai viver intencionalmente fazendo coisas que não agradam a Deus. Quem está com Deus pode errar, claro, nós erramos, mas não é aquele erro intencional, eu vou fazer porque vou continuar fazendo porque é assim mesmo. Não! Então os sofrimentos que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã,
como filhos de Deus, enfrentamos enfermidades, enfrentamos muitas vezes dificuldade na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e não conseguimos compreender o porquê. E aí vem o diabo tentando o quê? Afetar a nossa identidade. Ué, mas você não é filho de Deus? Não podemos responder ao diabo tentando provar a ele que somos filhos de Deus. Não precisamos disso. Só precisamos ter bem firmado no nosso coração, sim, eu sou filha de Deus, porque eu creio em Cristo Jesus. E todo aquele que crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. Mas nós não precisamos provar isso. Quando o inimigo vem com as suas tentativas, nós podemos nos posicionar em alegria, em ousadia, continuando glorificando a Deus, louvando a Deus. Ei, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não importam as circunstâncias, não importa a minha necessidade. Eu sei que eu sou filho amado, eu sei que eu sou filha amada e eu permaneço confiante no Senhor. Aí o diabo vem e tenta de novo contra a nossa identidade. E como que nós nos posicionamos? Ei, diabo, eu não vou ficar provando para você que eu sou filho de Deus, que eu sou filha de Deus, não. Eu sei que eu sou filha de Deus. Senhor, eu continuo aqui te louvando, Senhor. Eu não vou provar ao Senhor. Eu não vou ficar provando, Deus, dizendo que você, Senhor, que o Senhor tem que provar que eu sou tua filha ou que eu sou teu filho. Não, Senhor. Eu me coloco em rendição a Ti, confiando. Por causa da obra de Cristo Jesus, eu sei que eu sou tua filha. Eu não preciso provar isso para ninguém. Eu continuo, independente das minhas circunstâncias, das minhas necessidades, ainda que elas não tenham sejam supridas. Ainda que elas não tenham sido supridas, ainda que as minhas necessidades não tenham sido supridas, Senhor, eu continuo confiando em Ti. Aí vem o diabo na terceira tentação, quando ele percebe que ele não consegue afetar a nossa identidade, porque nós não podemos deixar isso, amados. Muitos se deixam afetar pela identidade, eles não creem que são de fato filhos de Deus, e aí na primeira tentação, quando o diabo vem, eles já caem na primeira tentação. Ai, meu Deus, eu tenho que provar que eu sou filho de Deus, tenho que fazer alguma coisa para provar que eu sou filho de Deus. Não caia nessa, amados. Somos filhos de Deus porque cremos na obra que Cristo Jesus realizou, é dádiva, é graça, é favor de Deus. Por causa de Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Aí quando o inimigo percebe que ele não consegue atingir a nossa identidade, ele vem na terceira, tentando nos dar algo. Olha, você está necessitado aqui, né? Mas eu posso, além de matar a sua fome, além de matar a sua necessidade, eu posso te dar algo a mais. Foi isso que ele fez com Jesus. E aí, qual é o nosso posicionamento? O mesmo de Jesus. Sai daqui, Satanás, eu não vou te adorar para receber algo em troca. Eu permaneço adorando somente o Senhor, o meu Deus. Amados, e adorar ao diabo não é ir num templo satânico e se ajoelhar lá, não. Quando nós começamos a duvidar da palavra de Deus, estamos começando a adorar o diabo, a crer nas mentiras e nos enganos dele. Quando nós começamos a agir pela nossa própria capacidade e a confiar na nossa capacidade, nós estamos adorando o diabo, porque essa foi a oferta que ele fez lá no Éden. Vocês não precisam de Deus. Se vocês comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornam como Deus. Podem ser independentes. Foi nessa oferta que Adão e Eva caíram. E essa oferta o diabo continua fazendo. Ei, olha aqui, eu tenho algo para você, hein? Mas você precisa viver conforme a sua vontade. Esquece um pouquinho Deus, acho que Deus te abandonou. Não está vendo que a sua necessidade não foi suprida? Eu acho que Deus te abandonou. Faz algo assim. Aí o diabo nos incentiva, a tentativa dele é nos incentivar a agir pela nossa própria capacidade. E quando nós caímos nisso, nós começamos a adorar o inimigo. Porque é isso que ele quer, que nós vivamos de maneira independente de Deus.
E aí ele mostra a nossa necessidade, ele vem no meio da nossa necessidade. Para quê? Para tentar dizer que ele tem a saída para nós. E como que nós devemos nos posicionar? Ei, ainda que as minhas necessidades não tenham sido supridas, eu adorarei somente ao Senhor, o meu Deus. Saia daqui, Satanás. Amados, e quando nós nos posicionamos assim, ele sai. É o versículo que nós lemos, o versículo 11. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Aleluia! Vale lembrar que quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Quem que nos leva muitas vezes ao deserto, que faz com que surja um fogo entre nós, como o apóstolo Pedro disse, é o próprio Senhor. Para quê? Para nos provar, porque a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter uma ação completa para que nós nos tornemos pessoas maduras e inteiras em Deus, sem que nos falte coisa alguma. O intuito da nossa caminhada de fé é nos tornarmos inabaláveis. Nenhuma circunstância pode nos fazer duvidar de Cristo Jesus. Não é enfermidade, é o que o apóstolo Paulo declarou. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro. Eu vou acrescentar aqui nem enfermidade, nem falta de dinheiro, nem problema na família, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está enfrentando dificuldades, provações, se vê no meio de um deserto, aprenda com essa passagem de Jesus. Se posicione como Jesus, não deixe o inimigo afetar a sua identidade, colocar a sua identidade em dúvida. Por causa da obra de Cristo Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não é pelo seu mérito, é pelo mérito da obra de Cristo Jesus. Não deixe o inimigo usar as suas dificuldades, a sua necessidade, aquilo que você está enfrentando no momento, para tentar te desviar do foco, te desviar da fé, te oferecendo saídas. Não caia nessa. Permaneça adorando e confiando somente no Senhor Jesus Cristo. Amados, o final é extraordinário. O diabo deixou Jesus e veio os anjos e o serviram. E isso não é diferente conosco. Quando lemos em Tiago 1, 2, 4, o final é que nos tornamos pessoas maduras e inteiras em Deus, sem que falte a nós coisa alguma. A prova da nossa fé é necessária para que nós nos tornemos crentes maduros, filhos de Deus inteiros em Deus. Então, se o inimigo tem tentado afetar a tua identidade, não receba essas mentiras do diabo. Você é filho de Deus, filha de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Se o inimigo tem tentado usar as situações contrárias que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado para colocar à prova a sua adoção de filhos de Deus, não acredite nisso. Permaneça confiando somente no Senhor e saiba que o Espírito Santo é quem tem te conduzido para que você saia do outro lado como uma pessoa madura e inteira no Senhor. Creia nisso, amados. Permaneça firme no Senhor. Não retroceda. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Bote o diabo para correr. Tiago já nos ensina como fazermos isso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E o apóstolo Pedro nos ensina como nós resistimos ao diabo. Ele diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E que eu e você possamos permanecer firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento tão rico, tão poderoso.
Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, eu oro para que todos aqueles meus irmãos que têm enfrentado dificuldades, sejam enfermidades, dificuldade financeira, dificuldade em sua família, em seu trabalho, Pai, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que a sua fé não seja abalada, que eles entendam que eles são filhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus, e ainda que eles andem pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com eles e o Senhor é por eles. Pai, que eles entendam que é por causa de Cristo, é na suficiência de Cristo que eles precisam viver. Pai, que eles compreendam que quando a fé deles é provada e eles se tornam pessoas perseverantes, eles não abrem mão da fé e confiança no Senhor Jesus, mesmo quando as necessidades ainda não são supridas, eles permanecem confiando no Senhor. Pai, isso produz um caráter aprovado, isso produz um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Pai, que eles entendam isso e eles possam se alegrar, como o apóstolo Tiago disse. Alegrem-se pelo fato de passarem pelas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança, quando tem ação completa, nos torna pessoas maduras e inteiras no Senhor, sem que nos falte coisa alguma. Que os meus irmãos vejam as provas, as provações dessa maneira, Senhor, e possam se alegrar, sabendo que o Senhor está moldando eles, transformando a alma deles, o caráter deles, para que eles sejam aprovados e se tornem pessoas inteiras no Senhor, maduras no Senhor, Pai, com uma fé inabalável. Eu oro pelos meus irmãos e também pela minha vida, que nós sejamos fortalecidos no Senhor e perseveremos na suficiência de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.